Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Nas quintas-feiras à noite, a gente tira 30 minutinhos do nosso tempo para poder ouvir alguma coisa que tenha relevância, um testemunho, uma expertise de alguém. E é tão bom quando nós podemos ouvir e ver a experiência de outras pessoas e ou aplicar na nossa vida, ou pelo menos ter um parâmetro, né, para decisões e para coisas que a gente viveu, por que não, né? Então nós queremos te dar as boas-vindas por estar aqui conosco nessa noite e, como sempre, estamos trazendo alguém com muitas experiências, uma experiência linda, longa de vida, embora com não tanta idade assim, né? Mas passou por momentos, por dificuldades, por batalhas, por situações de perdas, mas superou e está vivendo a vida e sendo uma bênção para as outras pessoas. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que Janaína Lenhart. Muito bem-vinda, Jana. Oi, bem-vindos. E nós queremos, queridos, falar um pouquinho com ela hoje. A Janaína, ela é uma profissional, ela é técnica de enfermagem, ela é profissional do esporte, né? E também ela tem muita bagagem para falar sobre gestação com gestantes na área de saúde. Ela se especializou não para exercícios como educadora física, mas na área de saúde de uma gestante. Ah, mas eu não estou gestante, Eliane, mas alguém no seu convívio está gestante, eu tenho certeza. Então, passe esse conteúdo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que a vida dela vai melhorar. Então, Janaína, é muito bom estar contigo essa noite e é muito bom nós podermos falar sobre esse tema. Hoje, talvez você tenha essas estatísticas, né? Hoje é fato nós dizermos que as mulheres estão ficando grávidas mais jovens e também mais velhas? Sim, sim, tem toda aquela relação com a parte profissional, onde ela quer se especializar, ter uma carreira bem formada, e daí ela vai deixando a maternidade para depois, quando já tem uma estabilidade financeira, né? Uhum. Mas em contrapartida tem aquelas meninas ainda, né? Inexperiente, né? Exatamente, que por inexperiência, por falta de orientação, ainda engravidam muito jovem, né? É. Muito jovem. E o que é mais difícil, engravidar muito jovem ou muito mais madura? Depende. Depende do quê? Depende. Em termos de saúde, a gravidez precoce, né? A gravidez na adolescência também oferece risco, né? De pré-eclâmpsia, de complicações e tal, pelo corpo ainda não estar preparado. E Uhum, assim acontece quando a mulher é mais velha, né? Acima dos uhum. 40 anos, Eu ia te 45. perguntar isso, né, Jana? Porque a gente teve ali o ano passado essa famosa aí, que eu não preciso dizer o nome, que ficou grávida aí com mais de 50, né? E teve o filho, e claro. E aí a gente pode pensar assim, não, mas ela teve todos os recursos desse mundo, né, para poder ter uma gravidez acompanhada, bem-sucedida. Mas sim, teria eu não vou dizer um limite, mas um cuidado que deveria se ter a partir de determinada idade? Tem os riscos das síndromes quando a mulher é mais velha, tem estatísticas que oferecem mais riscos, né, quando a mulher é mais velha, mas no caso dela ali, ela era uma pessoa saudável, ativa, não tinha nenhuma questão de saúde, né, Aham. e com certeza foi por um método de fertilização in vitro, né, não foi uma gravidez natural, né, porque daí eles fazem todo esse rastreio, né, do embrião e tal. Na verdade, eu não tenho esse dado oficial, né, pelo que Sim. eles falaram, mas acredito que sim, não foi Uhum. uma gestação natural, até porque com 55 anos ela provavelmente já estava em menopausa, né, não menstruava mais, mas enfim, não ter esse dado, mas sim oferece mais risco, sim, né? Muito mais risco. E naturalmente é muito difícil. Existem casos raríssimos, né? De mulheres que engravidaram, né? Com 48, 50, porque tem a relação também com a questão da carga ainda ovariana, né?
Tem mulheres que menstruam mais tarde que acabam conseguindo levar a questão de entrar na menopausa mais tarde também. Uhum. Então, tem uma carga ovariana e pode engravidar mais tarde, né? Mas isso não é regra, né? Isso Sim, são casos, exceções. são exceções. Esses tempos também eu acompanhei um caso, Jana, de uma mulher que engravidou por causa da filha. Ela engravidou também, possivelmente, né, por fertilização, já uma senhora mais. Que ela Porque foi, a filha não podia ter filhos. no caso, ela foi barriga de aluguel, né? Tipo, mas a filha não podia ter Ela filhos. foi a barriga de aluguel do filho. Porque o que acontece? Às vezes, na questão da saúde da mulher, né? Onde ela tem um útero saudável, onde ela tem boas condições de saúde, a gestação em si não representa um risco, né? O Sim. que representa o risco é uma formação fetal, né? Pela idade avançada, seja pela questão do pai, né? Questão do que o homem é mais velho ainda, né? Que pode ter filho mais velho, menos risco. Mas a mulher é a questão do óvulo mais maduro mesmo, né? Aquela Uhum. questão de mais velha. Mas como ela foi uma barriga de aluguel, o embrião foi com óvulo jovem, né? E a carga do espermatozoide do pai da criança, que Então, era um na jovem. verdade, Então, só usou o usou. Então, invólucro. para isso, ela tem que ter um útero saudável, uma condição de saúde, ela pode ser cardiopata, hipertensa. Então, tudo isso é acompanhado. Então, a questão do útero dela saudável proporcionou isso, né? Mas Uhum, senão, uhum. não teria condições de fazer. Numa condição normal de uma pessoa a partir de 18, 20 anos e tal. Então, eu queria que tu te fizesse uma descrição, Jana, numa condição normal, do que a mulher que fica grávida, porque eu acho que a maior dificuldade das gestantes é o que eu posso, o que eu não posso, né? Como que eu devo me portar, dormir, comer, beber, fumar, todas essas questões e como que isso afeta a criança, né? Porque, segundo a neurociência, ela nos explica que tudo que a mulher sente, a criança também tem um respaldo, ela também vai sentir. Então, assim, ó, dentro desse processo, quais são os cuidados maiores que uma mulher precisa ter quando ela vai se tornar gestante numa condição normal? Porque a gente já viu aqui, tanto a inexperiente, muito jovem, né, quanto aquela que está mais madura precisam ter cuidados especiais. Porque esses tempos também, Jana, eu ouvi de uma menina de 12 anos, né? Sim, ela não tem nem estrutura, né? Do corpo, É. não. Então, numa condição normal, quais seriam os cuidados? O que ela deveria se preocupar mais? Sim, assim, a gente pensar primeiro que a gente nem sempre, né? Mas o ideal seria planejar a gestação, né? Em termos de estar saudável, né? Com os exames em dia, não ter anemia, tá com o peso em dia, né? Porque tem muito daquilo assim, a gente vê muito isso, né? Uhum, Ah, eu engravidei, agora eu vou entrar pra academia. Ah, agora eu vou começar a fazer exercício que eu não quero engordar. Ou eu tô gordinha, agora eu engravidei, eu quero emagrecer. Então, pensar nisso antes, né? Não que não possa cuidar, deva cuidar, né? Mas pensar nisso antes. Tá com o peso ideal, ou, né, próximo do ideal, não tá obesa, né? Ou uhum, cuidar com isso, né? Porque isso pode ser um fator de risco também. Então, tá com os exames em dia, tá com o peso em dia, ter essa programação, né? uhum. Da gestação e quando engravido, o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Posso começar exercício depois de estar grávida? Eu não fazia nada de exercício, agora eu posso fazer? Pode, tá? Sob orientação. Eu não vou começar um crossfit, eu não vou Sim. começar a correr, não é isso. Mas gestante parada oferece mais risco do que uma gestante ativa. Mesmo naqueles 3 meses que, segundo, né, os médicos, enfim, são cruciais, né, Mesmo naqueles mesmo 3 ali. meses. Até porque tu não vai começar uma atividade intensa, né? Na gestação. Tu nunca Uhum. foi atleta, tu não vai ser agora que tu vai ser atleta, né? Então a Sim. ideia é tu começar a te movimentar. A caminhada, um exercício de musculação leve, tá? Um pilates. Então não tem problema de tu fazer desde que tu seja bem orientada para isso, tá? Uhum, A não ser que tu tenha alguma contraindicação, tem algum sangramento nos primeiros meses e tal, e daí tu vai ter que ter uhum. repouso. Mas É. fora isso, se tem liberação médica, não tem É, problema, tu pode fazer. a partir de que tempo ela precisa buscar o médico quando ela engravida?
Na verdade, o ideal é buscar antes, né? Como eu falei. Ah, A sim, fazer o questão, fazer planejamento. o planejamento, tomar as vitaminas, o ácido fólico. Ah, por que que eu tenho que tomar o ácido fólico, né? Porque o ácido fólico, a deficiência de ácido fólico, pode causar uma formação ali do tubo neural, né? Onde pode causar uma formação para o bebê, né? Então, por que a importância de estar com as vitaminas em dia, né? Não estar anêmica, então, porque tudo isso contribui para a formação do feto, né? Então, isso é ideal fazer antes de engravidar. Né? Nos primeiros meses, tu já começa a tomar, tô pensando, ou, tipo assim, parei de tomar anticoncepcional, parei de me cuidar, vou liberar para tentar engravidar. Então, ter essas vitaminas, essa prescrição médica em dia, né? Aí depois do positivo, né, tu já começa o pré-natal, né? No início faz o exame de sangue para testar positivo, aí em torno de 8, 10 semanas faz a primeira ecografia para ver a questão de presença de batimento, fixação do embrião ali, como é que tá, se tá tudo certinho e tal, e segue daí o pré-natal normal, né? Mas a partir do... O ideal é começar antes a atividade física, né? Como eu disse, estar ativa, seja com uma caminhada apenas, né? Mas, e senão, depois logo que inicia, né? Tipo, não, agora eu vou me cuidar. Mas eu não me cuidei antes, eu agora não preciso. Não, antes tarde do que nunca, né? É que Vamos começar. eu acho assim, antes que tu continue aí, só pra gente ir pontuando, eu acho que é muito tabu, né, Janaína? Quando a pessoa. Parece que quando ela fica grávida, ela fica doente. As duas coisas, né? Hoje a gente vê que pendia muito para um lado, né? E daí a gente tinha aquele bordão, gravidez não é doença. Não, realmente não é. Mas também não é, vida que segue. Não, não é vida que segue, né? Se tu tem uma vida ativa, se tu tem uma prática de exercício, Sim. tu vai seguir a tua vida normal, né? Com determinados cuidados, né? Eu sou bem cautelosa nisso, eu acho que sim, tem que cuidar. São 9 meses ali, por que fazer tudo que eu fazia antes, se agora eu tô num estado diferente? Eu estou gestante, então eu tenho que ter esse cuidado. Sim. Então, pende pros dois lados, né? Tanto aquilo que, gravidez não é doença, mas tem aquele que, vou seguir fazendo tudo que eu fazia antes e tá tudo certo. Também tem risco, né? Também é perigoso esse pensamento, né? Sim. E hoje, como a questão da internet, né? É muita informação. Muita informação distorcida, e a internet aceita tudo, né? A gente coloca lá, tu vai ter gente especialista em amamentação, especialista em sono, especialista em tudo que é área, sendo que não tem especialização nenhuma em coisa nenhuma, né? Então, e fala aquilo que quer e vai seguir. Se é famoso, então dá uma dica, pode ser a mais absurda, vai ter gente seguindo, vai ter gente fazendo, né? E aquela história, o que serve pra mim não serve pra ti, o que serve, né, não é a mesma coisa. Então, um olhar diferenciado, um cuidado especial, e é o que eu falo, né, para as alunas que eu acompanho, é essa questão mesmo, assim, de cada gravidez é uma gravidez, eu posso ter 10 filhos, eu vou ter 10 gravidezes diferentes, 10 mulheres engravidando vão ser 10 mulheres engravidando de bebês diferentes, então nunca é uma gravidez, nunca é igual a outra. O cuidado que eu tenho dessa gravidez não vai ser na próxima, não vai ser na próxima. Então tem essa diferença, né? É muito único. Mesmo porque a gente também ouve quando a mulher tá grávida pela segunda ou terceira vez, ela diz, a minha gravidez está totalmente diferente da primeira. E realmente é, né? Porque não é a mesma gravidez. Tu não tem a mesma idade, né? O teu marido, né? O pai da criança não tem a mesma idade. É o teu corpo já passou por uma gestação, então não tem como ser igual. É igualzinho. Nunca vai ser igual. Não, não vai ser. Nunca. Teu olhar para aquela gestação já é diferente. Tu já é mãe, ou tu já teve, mesmo que não tenha tido, ou tenha perdido e tal, tu já teve uma experiência, então o teu olhar para aquilo ali vai ser diferente, né? Sim. Sempre vai ser diferente. Tá, e agora vamos na área de alimentação. Porque nós temos aqui na nossa audiência pessoas de todos os tipos, de todas as idades, né? E, por exemplo, se a pessoa fuma, ela pode continuar fumando? Se a pessoa bebe, ela pode continuar bebendo, bebidas alcoólicas, né? E qual que é o resultado disso depois? Então, é zero álcool, zero fumo, né? Zero droga, zero qualquer coisa, né? O ideal é que não fume, não beba, não use nenhum tipo de droga, né? É realidade? Não, a gente sabe que não é realidade, né? Muita gente continua bebendo, mesmo que esporadicamente, mas bebe. Fumar a mesma coisa. Eu fumo só de vez em quando, eu bebo só de vez em quando. Não, o ideal é que não faça, né? É aquilo que eu falei, são 9 meses, né? Porque
tu poder causar um dano para a criança. Sim, Uhum. tem estudos que mostram que sim, o álcool causa dano na criança, droga, cigarro causam danos na criança, sim. É. Então, não pode fumar, não pode beber. Quanto à alimentação, tem aquela questão assim, comida de verdade, né? Comer de maneira saudável, sem exagero. Tu não tá comendo por 2, isso não existe, né? Ah, que é outro mito, né? Outro Eu mito, vou não comer tá mais porque comendo eu tô por comendo por 2. 2. O que que acontece? Quando a mulher, por exemplo, tá em sobrepeso, ela tem uma reserva de energia, né? Então, assim, ela não precisa comer mais porque ela tá gestante. Ela vai ter, e se bem acompanhada, muitas gestantes permanecem com peso, no caso do sobrepeso, obesidade, mesmo grávidas. Elas não aumentam de peso porque elas têm a reserva e o bebê se desenvolve normalmente. Então, Uhum. assim, eu até emagreci, né, no início, assim, me senti mais magra e tal, porque é justamente isso, né? O bebê consegue se desenvolver dentro de uma alimentação balanceada ou até com uma certa dieta, né? Uhum. Desenvolver normal, porque não Uhum. tem essa necessidade de comer mais, porque a gente sente mais fome, né? Não tem como dizer assim, não, é normal. Não, não é, a gente sente mais fome. No início é enjoo, a gente quase não consegue comer, mas depois a gente sente mais Eu fome vou falar um mesmo. pouquinho sobre esses meses aí de enjoo. Isso é normal, porque também tem o mito, né? Tem o mito de enjoo e que é mimimi. É. Porque as que não têm diz que é mimimi. E outra coisa, mas isso eu vivi, né, Jana? É ter uma repulsa por odor, por cheiro, por qualquer Isso, tipo de. Não importa se é bom ou ruim, tu sim. não conseguir sentir cheiros diferentes. Isso é fisiológico, né? Tipo, é hormonal. A gente tem essa Hum, alteração, sim. Algumas têm mais, outras têm menos. Tem aquelas que chama hiperemese, né? Que ficam vomitando lá, vomitam em grande quantidade até o quinto, sexto mês. Então, isso acontece mesmo, né? Mas pela questão hormonal, pela questão fisiológica de cada mulher. Tem mulher que não tem enjoo nenhum. A uhum. mesma história da azia no final da gestação, né? Diz que é do cabelinho da Do criança. cabelo, né? Não é Não do é? cabelo. Ai, gente, isso aí agora eu descobri que Criança não é. cabeludo. Os meus nasceram carequinho, eu tinha muito azia. Né? Muito azia. Não, a questão é muito mais pela posição que o bebê, a pressão que ele exerce no estômago, né? É. Então, por que acontece só no final da Uhum, gestação? Onde os órgãos internos ali já estão comprimidos pela posição do bebê, né? Então, uhum. ele empurra o estômago para cima, E a né? acidez daí. E daí tu fica com a digestão mais lenta e tal, e daí fica essa questão de alimento mais parado, suco gástrico volta e a questão da azia no final da gestação. Não tem a ver com o cabelo do nenê, não. Se é cabeludo, se não é, não tem a ver. Ai, É meu Deus. mito. É mito, É ai, mito. gente. Às vezes eu vou visitar alguma criança que já nasce assim, cabeludinha, sabe? É. Tá aqui, ó. Por Por isso que que eu que eu tinha tinha tanta azia. tanta azia? Não, não, não. Olha só, né? Então, como é bom a gente falar com alguém que entende das coisas. E como é bom, né, Jana, se todas as mulheres pudessem ter uma mentoria séria, né? Porque hoje a maioria das mentorias que existem são as mentorias da internet, que a gente não sabe até que ponto a pessoa tem uma formação, nessa área, né? Então, como é importante isso. E eu queria te fazer mais um questionamento que tem sido tão assim, tão recorrente, né? Vamos dizer, a pessoa, ela está numa gravidez e quando chega a determinado ponto, por conta de algum tipo de exame, dá que a criança vai ter algum tipo de alteração. Como que a mãe precisa, o que que ela faz aí? Então, tem muita das vezes, né? Não tem o que fazer, né? É aguardar a evolução da gestação. Por que a importância de fazer os exames e a importância de saber dessas coisas antes? Que diferença faz se eu não posso fazer nada? Faz diferença que na hora que nascer, tu vai estar preparado para fazer aquilo que tu precisa fazer. Uhum, Um exemplo, a ecografia, a ecocardio fetal, né? Que é aquele examezinho que faz o coração do bebê. Para saber se ele tem alguma malformação e tal, que é mais ou menos pelo quinto mês. Esse exame, ele não previne, né, morte, mas ele detecta uma formação, né, no coração, o que não é às vezes visível ou não tem uma alteração imediata quando o bebê nasce, né? Às vezes ele passa ali, nasce bem, tá bem, não tem na ausculta, não tem alteração, e lá pela, sei lá, 3, 4, 5, 7 dias, um mês, tem uma morte súbita. E hum, daí, né, na investigação vai ver que ele tinha uma má formação.
sabe? Então, o SUS não oferece, infelizmente, né? Não oferece a ecocard fetal, então é um exame que tem que ser feito particular, mas que é de extrema importância. Então, por isso que voltamos naquela parte lá onde a gente precisa se preparar para a gestação, né? E se preparar e se planejar financeiramente também para isso, né? O diagnóstico da cardiopatia congênita, né, que a gente fala, que é pela ecocard fetal, faz toda a diferença no tratamento ou no nascimento pós, né, no tratamento pós-parto da criança, e até a via de parto que vai nascer, onde pode entrar em sofrimento e pode comprometer ainda mais o nascimento dele, né, a vida dele. Então, faz toda a diferença ter esse exame. Então, assim, quando descobre-se uma malformação ou descobre-se alguma coisa, não tem muito o que fazer enquanto está na barriga, né? Mas tem o que fazer depois, saber Pode o que se fazer e estar preparar. preparado depois. Algumas alterações, alguns exames, sim, tem como fazer. Por exemplo, a mãe tá ali, o bebê tá crescendo muito, ou tem muito líquido, ou tem pouco líquido. Isso sim tem um manejo médico daí, né? Para observar, o bebê tá parando de crescer, a mãe entra em repouso, tem menos atividade, para direcionar a energia mesmo para aquele bebê voltar a crescer. Sim. Se a placenta não tá nutrindo direito o bebê, vamos acompanhar para ver se tem que fazer um parto, se não tem que fazer. Então, isso sim, o manejo médico vai mudar em relação aos exames que ela faz durante o pré-natal, né? Mas é fator determinante pro depois, né? O que Sim. fazer, né? A questão, o bebê tá... A mãe tá com diabetes gestacional, ela tem que cuidar, porque o bebê pode nascer com um peso maior, ele fazer uma hipoglicemia, que, tipo assim, baixa a glicose dele, ele vai internar. Então, tem esse manejo que a médica faz no pré-natal, e depende dos exames, né? Olha que Então, importância isso, Jana. é bem E tem importante. mãe que, eu sou saudável, não E preciso a gente fazer. pensa que é assim, porque é do SUS, ou porque não tem convênio, ou porque no SUS é difícil de fazer. Não, tem mãe que tem convênio, que tá na rede privada e que também não tem, que tem esse desleixo, né? Também. Com os exames, porque acha que, não, eu tô bem, tô saudável, tá tudo certo, e não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Que pode acontecer coisas que a gente podia ter prevenido, não, ter cuidado de maneira diferente, Sim, né? Eu conheço uma família que nasceu um Down, né? E foi durante os exames sendo diagnosticado, não o Down, mas algumas alterações que poderia, né, levar a isso, né? Então, conversando com essa mãe, ela disse que o médico tinha mais ou menos dito, olha, por essas alterações pode acontecer isso, ou isso, ou isso, vocês precisam se preparar e tal, né? E ela disse que começou a ler tudo o que pôde na época sobre Down, a síndrome de Down, porque poderia haver. Então, assim, mas, claro, o nascimento foi uma grande surpresa, porque tu nunca sabe, né? E realmente ele nasceu, né? Hoje tem já 6 anos, 7 anos. 6 ou 7 anos com Down, mas ela sabe tudo sobre aquilo. Porque é muito ela melhor tu estar estudou. preparada, É, né? Tu se pega de surpresa, principalmente com não vou dizer uma notícia ruim, que tu não espera aquilo ali, né? Tu espera que claro, nasça saudável, que não tem nenhuma síndrome, nenhum comprometimento. Mas tu estar preparada para aquilo é muito melhor, né? claro. E aí ela Ou contando menos ruim. quando ela foi contar pro marido, né? Que o médico conversou com ela e tal. E aí disse que o marido disse: Tá, mas o que que tem? Ele deixou de ser nosso filho? Não, ele vai ser nosso filho, fica tranquila. Porque também a mulher precisa, às vezes, disso aí, né? Exatamente. Não, tô junto, né? Isso é uma coisa que acontece muito, infelizmente, né? Quando nasce um bebê doente, ou nasce um bebê com alguma síndrome, ou tem alguma complicação de parto que fica com sequela e tal, acontece isso, né? O abandono do pai, né? O pai abandona a criança. Tem caso de mãe também, né? A gente sabe que tem caso de Eu mãe ia te também, perguntar, é que mito abandona. ou é Não, verdade que algumas deixam no tem. hospital? Tem sim. Ai, E tem aquela gente. questão, assim, do abandono presente, Sim, né? Tu tá ali presente, mas tu não fisicamente presente, mas tu não tá presente. Tu tem aquela negação da criança, né? sim. O que também é normal, né? Porque ela vai passando pelo aquele luto, né? Que a gente chama mesmo do diagnóstico e tal, e depois vai trabalhando isso na criança. Tem mães que vão embora e tem mães que, né, se recuperam disso e seguem com a criança. Mas os pais é muito mais frequente, né? A questão, primeiro que quando nasce uma criança, né, no casamento, por mais preparado que os pais, no caso do pai e mãe, né,
pensam estar preparados, né? É muita mudança. Ah, não. Principalmente o primeiro filho, né? É totalmente diferente. Muda tudo. E daí vem as crises, né? Que a gente chama. Então, assim, se tu tá bem preparado já é difícil, tu não estar preparado para uma situação ainda diferente, né? De um diagnóstico diferente, menos ainda. E tem aquela questão da mãe ter gerado a criança todo aquele tempo, né? Tá mais preparada, né? A gente Claro. pensa que ela está mais preparada. E o pai não, nasce a criança, daí nasce o pai, né? A mãe já nasceu lá quando descobriu que estava grávida. O pai vai nascer depois, quando o neném nascer, né? E daí nasce diferente, então é tudo diferente do que eu pensei. Então, tipo, não tô preparado para isso, não foi isso que eu planejei, tchau, né? E acontece. Sim, Infelizmente. ainda mais, né, Jana, quando é recém-casado. Eles são recém-casados, que eu digo recém-casados até 3 anos. 2, 3 anos de Nem casamento. estabeleceram ainda uma relação de casal e de conversa de um só, né? Em casa, onde tu tem aquela coisa. Então, não dá pra dizer, né? Como vai botar um terceiro, né? É, Na conversa. então não é pouca coisa. Mas só que assim, eu vejo que nós, nos tempos de hoje, a gente está vivendo um tempo assim onde tá nem aí, sabe? As meninas estão ficando grávidas de qualquer, nem sabe quem é o pai, às vezes, porque assim, ó, o que importa é o prazer nesse momento, É. né? O que importa é o momento. E aqui, ó, nós estamos ouvindo a Janaína falar, uma profissional da área que se especializou, principalmente nesse tratamento com gestantes, né? Quanto isso é sério e importante e que a gente precisa levar a sério. A gravidez não é doença, mas precisa ser levado a sério, Levasse. né? É, porque eu também já ouvi, Janaína, agora me disse se é mitos, se a mãe é drogada, a criança já nasce com essa tendência. Tem a predisposição genética, né? Que os estudos mostram, mas o que acontece é que a criança, sim, ela nasce quando ela tem, tipo, usuária de droga. Que tu pega, por exemplo, essas em situação de rua, onde elas se drogam até o final ali da gestação e tal. A criança nasce com crise de abstinência de droga. E é Ah, muito triste. É muito triste. Ela tem tu já crise teve como se. esse Já caso? tive essa experiência. Sim, quando eu trabalhava na ANEL, no municipal, na época era o Hospital Geral, né? Sim. Sim, de criança nascer com abstinência. Tem os mesmos tremores, a mesma coisa que como se fosse um adulto em abstinência de droga, a criança, o bebezinho, acontece isso também. E é muito triste. E aí vocês É fazem o muito. quê? Daí faz todo o tratamento, vai desintoxicando aquela criança no Meu sentido Senhor. de, né, ela vai ter que passar por aquilo ali, mas ela tem aquele sofrimento, não tem como fazer. Ela vai ficar, geralmente fica internada, até porque a mãe fica, né, não pode amamentar e tal. Mas é bem triste, mas acontece, né? Uhum. Então, tu pensar assim, que álcool só um pouquinho, droga só um pouquinho, cigarro só um pouquinho. Não, o dano é um pouquinho menor também, né? Mas Mas acontece. o dano, mas Então, e eles. vai ficar ali, né, na carga da criança, com certeza. Uhum. Daí já Né? gera o tendencioso É. a viver isso, a Mas uma repetir coisa história. importante também da gente falar é que hoje, com essa questão a internet é boa por um lado e muito ruim por outro, né? Aquela questão, assim, de que, assim, se dá uma informação de determinada coisa, o sono do bebê, por exemplo, ou a amamentação, né? E vira regra, e vira lei aquilo ali, né? Então, assim, eu digo assim, não, que não é assim, porque o que é bom pra ti não vai ser pra mim, né? Então, assim, como que eu vou vender um curso, eu vou vender uma mentoria ou qualquer coisa que hoje tá na moda, né? Dizendo que, o bom é tu dar banho a tal horário, botar pra dormir tal horário, virado de tal lado, com tal luz, com barulho esse, com ruído branco, não sei o quê. Vai funcionar pra uma pessoa, duas, três, e as outras tantas que vão fazer tudo aquilo ali que tu disse e não vai funcionar, né? Isso pro sono, pra amamentação. Porque pra amamentar tem que preparar assim assado, tem que pegar assim assado. Não, a gente sabe que fisiologicamente tem a pega correta, né, do mamilo e tal. Mas a amamentação é muito difícil, né? E todo mundo vende, e é muito triste isso, né? E que eu falo muito, e às vezes sou até de uma maneira, nossa, Jana, tu tá falando assim. Mas é verdade, né? Amamentar não é aquele alecrim dourado, né? Que todo mundo fala, ai, como é lindo amamentar até os 2 anos. Não, amamentar é difícil, dói, né? E se a mãe tá preparada e ela sabe que vai ser difícil, que vai doer e que os 2, 3 meses vão ser complicados, ela vai, pô, eu sabia que eu tinha que passar por isso. Uhum. Agora tu diz, amamentar é lindo, ele vai botar no peito, ele vai mamar, ele vai se alimentar.
E daí ela começa com dor, o mamilo rachado, sangrando. Cada vez que ela pensa em dar mamar, que a criança começa a chorar de fome, já começa a dar um desespero. Ela vai desistir. Sim, conheço muitas. Ela vai desistir. Não quero, não vou e vai não quero. se sentir culpada, porque, tipo, eu fracassei. Não é difícil mesmo. Então, se ela tá preparada e ela sabe que vai ser difícil, isso serve para todas as fases, para todas as coisas que acontecem com o bebê recém-nascido, né? Ela vai estar preparada e ela vai passar por aquilo ali com mais consciência, né? Sim. E saber que, pra mim foi difícil tal coisa, pra mim foi tal coisa. E no próximo bebê eu vou estar mais preparada, ou vai ser diferente. Então, desse foi bem mais tranquilo. Ou porque eu estava preparada, porque realmente foi diferente. Então, saber que não é igual. Uhum. E hoje em dia, com a internet, tem muito isso, né? Fulana disse que tal jeito é assim que faz, então todo mundo vai fazer igual. E daí, não dá certo. E agora? Porque eu fiz errado, porque alguma coisa eu errei, né? Porque a receita tá lá do bolo, né? Como é que deu errado? Sim. Porque tu errou? Porque todo mundo fez a receita e deu certo? Então traz isso muito, essa culpa. E eu acho que tem aquele bordão, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu não concordo muito com isso, né? Embora seja real, assim, porque tudo tu te culpa, né? Porque tu tá sempre naquela expectativa de te superar. Tu precisa saber que não. É teu filho, é tua experiência, aquilo ali que tu vai construir junto com ele, né? E se a mãe tá preparada para isso, ela vai levar isso com mais leveza, né? Uhum. E vai saber que não, eu vou passar por isso, vai ser tudo certo. Porque fulana fez, deu certo e eu não tô fazendo errado. Não, mas tu é a melhor mãe. Experiência única. O que eu falo sempre assim, e falei já várias vezes, né? Quando tu tá gestante, isso serve pra vida, né? Mas quando tu tá gestante, faça tudo aquilo que tu tem certeza que não vai contribuir para dar errado. Deu pra entender? Uhum. Né? Então, assim, deu errado. Não, mas eu tenho certeza que eu não contribuí para isso. Então, já começa por aí, lá na gestação. E depois tu segue essa ideia. Eu tô fazendo o melhor que eu posso fazer. Eu tô fazendo da melhor forma. Eu sou a melhor mãe que meu filho pode ter. Então, não pode comparar porque a fulaninha fez assim. Não. Tu vai fazer aquilo e seguir o teu coração, com conhecimento, buscando, mas não é receita de bolo, né? Não tem como ser receita de bolo. Porque a maioria, a mãe fala, a avó fala, a tia fala, a vizinha que teve um filho há 10 anos atrás fala, a internet fala. E eu vou dar um conselho bem, bem prático, assim. Tem conselho de vó e de mãe que é difícil, né? Que a gente não quer que siga mesmo. Mas tem uns que, às vezes, é melhor que tu escute o que tua mãe tá falando, né? Pela experiência, com o amor que ela tá te aconselhando, do que pegar um desconhecido, um estranho na internet que tá te dizendo coisas que ele nem te conhece. Ele não sabe a tua história, ele não sabe a tua dificuldade, a tua gestação, não conhece a tua pessoa, né? Como é a tua expectativa frente às coisas. Então, às vezes, o conselho de mãe, o conselho de vó é melhor do que aquele conselho vazio da internet. Sem amor, sem a... Sim. Gente, nós terminou, Jana, viu? Que rápido! Mas olha que legal, muitos mitos caíram por terra aqui nesta noite. E se você vai ser mamãe, pretende ser mamãe, conhece alguém que está nesse período de gestação, olha que baita conteúdo para você presentear alguém, né? Porque com certeza isso tudo que a Jana falou acontece e a gente ouve muitas vozes. Então, pelo menos aí, pelo menos priorize ouvir a voz de quem te ama. De quem te ama. Muito, muito obrigada, Janaína, pela tua contribuição aqui com a gente. E eu sei que muita gente vai ser edificado e vai ser abençoado com a tua fala. Quer terminar com alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Agradecer. E dizer que a gestante se sinta acolhida pela família da igreja, né, a família da fé, que se sinta acolhida em casa, né, que a gente possa ter esse acolhimento e tornar esse momento que é tão lindo e tão abençoado, né, mais leve, né? Acho que essa é a ideia. E se você tem alguma pergunta que quer fazer para a Jana, bote aqui nos nossos comentários e nós vamos trazer ela outra vez aqui para que ela possa responder essas perguntas, tá, gente? Obrigada, Jana. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.